Tem uma emoção que muitas de nós tentamos evitar. Muitas de nós tentamos suavizar quando essa emoção se apresenta, ou até mesmo anestesiar quando ela tá em ebulição, ou esconder, engolir, que é o pior, né? Que aí a gente torna essa emoção contra a gente. E essa emoção é a raiva. Muitas pessoas me conhecem e sempre falam assim: nossa, Sol, você é uma pessoa tão calma, tão meiga. Mas poucas pessoas sabem. Na verdade, bastante gente sabe, porque eu já contei para muitas pessoas que para mim não tem vergonha nenhuma me relacionar com essa emoção, mas eu acesso muito a raiva. Essa é uma emoção que me acompanha muito. E nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre essa emoção tão temida. Bem-vinda ao Sem Véu, um espaço de verdade, consciência e travessia para mulheres. Aqui a gente não se distrai e a gente tira todos os véus que nos impedem de viver a nossa verdade. Eu sou a Solires e caminho com outras mulheres que estão prontas a se despir dessas camadas e ter uma vida mais realizada. Eu sinto que durante muito tempo, muitas de nós entenderam que para ser uma boa mulher, a gente precisava sempre estar disponível, sempre ser acolhedora, sempre estar servindo, sempre estar à disposição ali das pessoas quando elas mais precisam. E nesse lugar, eu sinto que existe um sacrifício, né? Que muitas pessoas falam que existe até um ofício sagrado, né? Tô ali entregando algo que é muito sagrado para mim, mas esse lugar de sacrifício, eu sinto que ele leva muitas mulheres adoeceram e pagam um preço muito caro por esse lugar de se abandonar e de estar sempre disponível para os outros. E a gente vai falar sobre a emoção da raiva porque a raiva é uma emoção que ela seria uma companheira desse lugar, né? Ela anda lado a lado com esse lugar de quando a gente para de querer ser uma boa mulher aos olhos que a sociedade criou. Porque ser uma boa mulher diante aos olhos do senso comum é isso, é a gente estar sempre disponível, a gente ser uma boa mãe, uma boa esposa, tá operando bem no trabalho, ser uma boa funcionária, uma empresária boa, uma boa artista, e a gente sempre tem que estar performando alguma coisa pra gente conseguir ter o nosso valor. E é um lugar assim que às vezes tira o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa essência, que é esse brilho que a gente não precisa preencher com nada do que tá fora, mas que ele vem de dentro para fora, ele transborda, né? Esse brilho, esse magnetismo, esse tempero. Acho que essa é a palavra, esse tempero que às vezes a gente fica buscando nas coisas, nos papéis e todas as coisas com que a gente acredita que a gente precisa para ser alguém, e a gente começa a cultivar isso de dentro para fora. E a raiva, eu digo que ela é uma aliada nesse processo, porque a raiva eu entendo como uma energia guardiã. Durante muito tempo eu não senti raiva na minha vida. Eu acredito assim que eu passei um bom tempo, uma boa parte da minha vida, talvez uns 20 anos ou até mais. Eu tenho 35 anos. Eu acredito que uns 28 anos eu entendo que eu tive uma relação com essa emoção muito tóxica. Uma relação com que eu não me permitia acessar essa emoção, então eu engolia ela e eu transformava isso em compulsões na minha vida. Então, em determinado momento eu tinha uma compulsão por trabalhar, eu tinha uma compulsão por comer, né? Tive questões com sobrepeso durante uma boa parte da minha vida. Hoje em dia quem me vê assim, saudável, bonita
E não como uma questão só de estética, mas uma questão de se sentir realmente saudável e presente no seu corpo. O seu corpo saudável não significa ausência de doença, significa que ele está operando bem, ele está sentindo, ele está executando o que precisa ser feito, ele está sensível às pequenas coisas também, não só grandes prazeres e grandes coisas pra gente conseguir sentir algo que eu sinto que esse lugar de anestesia, de compulsões, ele leva muito a gente pra isso. É sempre um excesso, é sempre mais pra eu conseguir sentir alguma coisa. E eu sinto que é um caminho inverso, é um caminho onde a gente diminui um pouco esses ruídos, esses excessos, todas essas demandas externas, desses convites que se apresentam, para a gente começar a voltar essa energia para o nosso centro, para a gente voltar essa energia para a gente. A raiva é uma energia que eu anestesiei durante muito tempo, então eu não sentia, eu achava que eu era uma pessoa super calma, mas na verdade eu era a famosa boazinha, aquela que se encaixa em todos os lugares e que sempre tá bem e sempre tá regulando todo mundo e depois fica sofrendo com as suas compulsões e seus dramas. Hoje em dia eu me relaciono bem com essa energia, assim, mas às vezes eu vejo ela, assim, quando eu vou em algum lugar onde tem pessoas que antes eu tinha um pensamento de que tinha um lugar que tinha pessoas mais importantes do que eu, e eu sentia que eu me encolhia, e eu ficava assim, tipo assim, eu não queria nem chamar tanto atenção, porque quem sou eu para chamar atenção num lugar com tantas pessoas importantes, né? Até quando a gente vai ficar se encolhendo nos espaços, nos lugares, impedindo que a gente ocupe o nosso tamanho, o nosso brilho, o nosso lugar? Porque se a gente acredita que existem pessoas mais importantes do que nós e por isso eu preciso me encolher, significa que eu não estou vendo eu mesma como a pessoa mais importante da minha vida. Que é assim que deveria ser. Você deveria ser a pessoa mais importante da sua vida. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. Só assim que a gente consegue transbordar isso para as nossas relações. Só assim a gente consegue ver os outros com a devida importância. Então, quando eu comecei a me relacionar com a raiva um pouco mais, foi justamente quando eu entrei no autoconhecimento. Quando eu entrei nesse lugar do despertar, de mergulhar em muitos processos, em muitas terapias, em medicinas da floresta, e eu comecei a sentir mais raiva. E é engraçado, assim, porque eu não sabia de onde que estava vindo essa raiva. Era uma coisa que vinha repentinamente, uma energia que me atravessava, que estava tão guardada e que eu fiz tantos processos e eu sinto que é muito bom a gente também fazer esses processos através do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele guarda muitas memórias e eu acredito que a chave é aqui, sabe? É nesse corpo mesmo, tá tudo aqui. Quanto mais a gente mexe aqui nessa parte aqui, ó, porque às vezes a gente fica muito aqui, né? Só na cabeça, só no cabeção. Só quero entender, só quero acessar, só quero aprender. Mas às vezes a gente não vem pro corpo. Então, todas as práticas que trazem o corpo, eu sinto que são muito benéficas pra gente conseguir fazer essas liberações. Porque realmente, às vezes você acumulou uma emoção durante muito tempo. E aí você faz um processo terapêutico e parece que aquilo piora. Mas na verdade é o seu corpo conseguindo processar tudo aquilo que ficou guardado durante tanto tempo. E é engraçado porque quando a raiva começou a aparecer na minha vida, ela começou a me incomodar muito, porque eu não queria ser vista como essa pessoa que sente raiva. Como assim, agora que eu tô estudando, que eu tô trabalhando e que eu tô espiritualizada, eu vou sentir raiva? Eu vou ter vontade de falar pro outro, vai! Eu sinto que ela veio justamente nesse lugar para eu conseguir entender aonde eu precisava colocar limite. E às vezes, talvez você que tá aí me ouvindo, talvez você seja esse tipo de pessoa também, que tá sempre disponível, tá sempre disposta a ajudar outras pessoas, que deixa o seu para servir o outro, que às vezes vai servir uma comida, talvez coloque um pouco menos para você e um pouco mais para o outro. Tem tantas formas, né, que a gente vai tirando da gente para dar para o outro, sem a gente perguntar o que eu quero, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, quais são os meus limites.
porque a gente foi criada durante tanto tempo, tantos anos, tantas gerações, às vezes sem conseguir colocar limite, porque às vezes se você colocasse limite, isso poderia ser um risco na sua vida, você colocar um limite. Principalmente quando se trata de sobrevivência, às vezes quando você era criança, talvez teve que aceitar coisas que você não podia colocar limite, porque você precisava sobreviver, porque você precisava continuar naquela família que talvez você não tenha se sentido aceita, não tenha se sentido vista, tudo isso. E quando a gente começa a entender que na vida adulta, na vida que você já está num corpo de mulher, que você já tem entendimento que você tem ciclos, que você tem arquétipos que vivem dentro de você e que essas emoções, elas também são arquétipos que estão ali para nos proteger de algo ou para nos avisar que ali você está ultrapassando um limite, porque às vezes a gente pensa no limite como algo que vem de fora. O outro ultrapassou meu limite, mas você sabe os seus limites? Até quanto tempo é saudável para você trabalhar? Até quantidade de comida é suficiente para você de verdade? Ou você está comendo só porque você precisa comer alguma emoção? Então, todos esses limites internos, né? O quanto que eu tô conseguindo operar sem me cuidar. Talvez eu tenha ultrapassado um limite ali. Talvez eu tô trabalhando demais e não tô me cuidando tanto. Então eu acredito que é muito importante a gente entender sobre esses limites internos. Eles podem ser estimulados através do fortalecimento do seu corpo físico. Essa região aqui do nosso plexo solar fala muito sobre isso. Quando eu sentia que eu tava fraca, eu sentia muito o meu plexo solar, eu sentia uma pulsação aqui, né? É como se fosse uma energia do medo que eu sentia, mas era aqui no plexo solar. E é muito interessante, conforme eu fui trabalhando toda essa questão dos limites e comecei a falar não e comecei a não estar disponível o tempo todo, eu fui trabalhando também o meu físico e hoje em dia eu não sinto mais aqui. E era interessante porque era como se eu não conseguisse sentir meu coração aqui em cima, a pulsação, eu sentia aqui embaixo. E aí eu sinto que a minha energia vital, ela subiu de novo, ela tá aqui, assim, eu sinto meu coração, eu consigo sentir minha emoção e deixar ela subir até aqui para ser transmutada, para ser trazida como uma forma de comunicação consciente, de uma comunicação clara do que eu preciso, de quais são os meus limites, do que eu quero. Então, hoje eu senti da gente trazer um episódio sobre essa emoção. Eu intenciono que você tenha gostado bastante. Me conta se você se relaciona bem com essa emoção da raiva, ou se você reprime, ou se você já passou de fase, já tá conseguindo responder de forma consciente, mesmo com raiva, porque às vezes eu ainda tenho esse desafio. Mas essa consciência que eu quero deixar aqui para vocês nesse episódio de hoje é que nem toda disponibilidade o tempo inteiro é amor. Às vezes é só você tentando não desagradar. Às vezes é só você tentando pertencer a um lugar que talvez seja pequeno para você e que você tem que se diminuir, você não pode dar para você mesma e você tem que se encolher para caber naquele lugar. Não, você tem que dar para você primeiro, porque quanto mais você dá para você, quanto mais você se nutre, quanto mais você se coloca em primeiro lugar, quanto mais você é a pessoa mais importante da sua vida, mais a sua energia cresce, se expande, mais você consegue dar para o outro. E que às vezes a sua energia crescendo e expandindo, isso também pode te mostrar que às vezes você está sustentando lugares e ambientes onde não tem espaço para essa energia crescer mais. Talvez você tenha que ter conversas nas suas relações falando sobre o quanto você precisa de mais espaço. Porque é muito interessante que no momento que eu tinha mais desafios com o Lucas, e a gente vivendo numa casa grande, numa casa boa, hoje em dia a gente veio de lugares muito simples, muito humildes, hoje em dia a gente vive numa casa gigante, e que quando a gente tinha desafios, a minha sensação
era justamente de sentir sufocada, de sentir que eu não tinha espaço. E isso não é sobre o outro, isso é sobre a gente. É sobre o quanto que a gente não se permite dar espaço pra gente. O quanto que a gente não abre espaço na nossa vida pra gente florescer, pra gente se ouvir, pra gente investigar o que a gente tá precisando, o que a gente quer, o que a gente gostaria, com quais pessoas a gente gostaria de estar. E eu sinto que a prática, como eu trouxe no episódio anterior, eu falei um pouco sobre a prática da escrita. Eu sinto que a prática da escrita é algo que me traz muita clareza do que eu tô fazendo na minha vida. Quando eu não tenho muitas anotações das coisas que são importantes para mim, por exemplo, e antes de gravar eu tava até aqui preenchendo algo que me ajuda muito a perceber aonde eu preciso colocar limite ou aonde eu não tô conseguindo colocar muita energia. Por exemplo, eu tenho aqui que é a tabelinha do meu compromisso diário. Essa tabela foi o Lucas que fez. É uma tabela maravilhosa. Eu adoro porque além da mandala lunar, eu tenho a mandala assim, impressa, da minha mentora Nevenka, que aí eu preencho, coloco todas as minhas anotações e eu coloco por cor cada ciclo que eu tô. Então eu gosto também de, quando eu tô numa fase, eu escrevo uma determinada cor, porque aquilo já traz uma representação, já traz uma simbologia. Às vezes eu coloco desenhos. Então isso aqui é muito legal, assim. Pra mim é como se fosse uma bússola de em que momento eu preciso de colocar um pouco mais de limites, porque às vezes, dependendo da fase que você tá no mês, você precisa colocar um pouco mais de limites porque você tá mais sensível, como por exemplo a nossa fase pré-lua, que é a nossa fase pré-menstrual, que tem tantos nomes, né? Tem gente que usa o termo TPM, mas que na verdade tem outros nomes mais legais de se usar, como tempo para mim, tempo para meditar. E eu gosto muito, assim. Então nessa fase, é uma fase que às vezes a gente precisa colocar mais limites, é uma fase que a gente precisa já começar a se organizar quando a gente vai menstruar. É um momento muito precioso no nosso ciclo. E tem muitos tabus, né? Tem muitas pessoas que ainda têm receio de falar sobre isso, mas é um momento muito precioso. E aí, nessa fase pré-lua, é uma fase que você precisa se organizar, você precisa fazer suas práticas, você precisa deixar uma comidinha pronta para quando a sua lua chegar você poder descansar. Então, assim, são pequenas coisas que eu fui mudando na minha vida e que foi fazendo tanta diferença e eu fui tendo muito mais energia para fazer o que precisa ser feito. Então essa tabelinha me ajuda muito porque aqui tem tudo que me nutre. E aí, quando eu não tô fazendo muito, eu percebo que quando eu vou chegando na minha pré-lua, eu vou ficando um pouco mais irritada, porque eu não coloquei limites, porque eu não estava presente na minha vida, porque eu estava presente na vida dos outros, resolvendo os problemas dos outros, resolvendo as questões dos outros, resolvendo as questões da casa, e não estava presente na minha vida, não estava fazendo aquilo que me entusiasma. Então, são pequenas coisas que fazem tanta diferença na nossa vida quando a gente realmente começa a fazer as pazes com essa emoção. Se permita sentir raiva, porque a raiva é um portal para te mostrar todos os lugares que você está se trocando por outra pessoa, que talvez você nem esteja com tanta energia e você está se oferecendo para ajudar alguém. Como que a gente ajuda alguém quando tá faltando pra gente? Por que a gente se acha tão importante a ponto de achar que a gente não precisa e o outro precisa? A gente é igual ao outro, a gente também precisa. Para doar, para dar algo pro outro, a gente precisa muito mais. Principalmente quem tá nesse lugar de servir, de trabalhar com a cura, com a consciência, com as terapias. A gente precisa se cuidar muito, a gente precisa se dar muita atenção, muito amor, muito cuidado, muita gentileza, muita escuta, muita troca, pra gente poder se nutrir. E falando em nutrição, falando
em coisas maravilhosas que a gente pode criar através dessa energia, né? Eu sinto que a raiva, depois de um tempo, ela virou pra mim uma amiga. Então, quando ela vem, às vezes ela vem um pouquinho mais e eu falo, opa, quem é você? tô te vendo. Mas quando eu também consigo usar ela e consigo colocar um limite claro, responder de forma assertiva, sem aquilo me balançar tanto. Então é um treino, a gente vai se relacionando e cada um vai se relacionar com uma emoção. Eu trouxe a emoção da raiva porque eu sei que é uma emoção que muitas mulheres reprimem e eu sinto que a gente pode se dar permissão para sentir um pouco mais, porque é uma energia que traz muito movimento para nossa vida. Essa raiva, ela derrete tudo que é falso, o que não é verdadeiro. Essa raiva, ela ajuda, esse fogo da raiva, ela derrete realmente tudo aquilo que não está alinhado com o nosso caminho, com o nosso propósito. E não é porque a gente tem que também ser raivosa e bater em todo mundo e gritar e não sei o quê, mas é a gente entender que essa energia ela vem justamente para isso. Então a gente usar como boas alquimistas, dissolver todas as ilusões, tudo aquilo que não está servindo mais à nossa vida. E para encerrar esse episódio, eu senti de trazer uma cartinha aqui de empoderamento, de afirmações que eu ganhei da minha amiga, uma amiga linda, maravilhosa, que é a Mariluz. Ela fez esse oráculo com essa caixinha de madeira. Eu achei tão fofo, tem uma borboleta. Eu amo borboleta. Inclusive hoje de manhã, antes de gravar esse episódio, eu vi uma borboleta azul entrando aqui em casa. E senti de abrir uma cartinha do oráculo do Eu Sou, que ela fez com muito amor, com muito carinho, pra gente trazer uma palavra de afirmação pra gente levar pra nossa vida, pra gente cada vez mais se nutrir, se empoderar e se escolher, se colocar em primeiro lugar. Eu sou coragem. Olha só, eu sou coragem, saiu essa daqui. Eu sou coragem. Eu sou coragem. E olha que legal, né? A coragem tem uma palavra que é em inglês, né? Que chama brave. E uma pessoa corajosa é uma pessoa brave, né? E é bonito, em inglês é legal. Mas em português, uma pessoa brava muitas vezes é uma pessoa que sente raiva. E isso é uma coisa que eu ouvi algumas vezes do Lucas e isso me deixava triste, porque ele falava que eu era brava. Mas aí um dia, num processo muito profundo, terapêutico, eu tive contato com uma avó minha e ela apareceu e falou pra mim assim: olha, você não tá querendo ser chamada de brava, mas você só existe hoje em dia porque eu fui muito brava. E brava vem de bravura, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que assume aquilo que quer, que vai até o fim, que sustenta uma família, que sustenta um trabalho. Porque aquilo é tão forte dentro de si, dentro do seu coração, que não tem outra opção senão acreditar, senão ter coragem para continuar seguindo. Então, deixo aí para quem se identifica, quem acha que é brava também, saiba que a sua bravura, ela te auxilia também, ela também te dá coragem para você conseguir seguir a sua vida da forma como você quer, da forma como você sente. Então essa coragem, ela te impulsiona para ir para a vida. Toda essa bravura, essa coragem de seguir, de olhar para o seu caminho, de fazer o seu caminho do jeito que você quer, do jeito que você merece, do jeito que você sonhou para você. Então, muito legal essa carta ter saído. Eu sou coragem para todas as mulheres bravas e corajosas que escolhem romper o ciclo. E deixe seu comentário aí e a gente se vê no próximo episódio. Mua!